Hoje aqui mais um episódio do Conhecendo o FIIs. Tem um tempinho que eu não gravei, mas agora eu vou voltar a trazer esse conteúdo, principalmente do Conhecendo o FIIs, com frequência aqui para vocês, beleza? E hoje uma coisa que eu acho que eu nunca fiz aqui no canal, que foi gravar um vídeo sobre um FOF, sobre um fundo de fundos, tá? Que é o caso do BCFF11. Hoje é o fundo aqui que é o ator principal desse vídeo. Estou aqui com o último relatório do BTG, do BCFF11, de julho de 2021, e aí já faço aquela primeira observação sobre esse fundo especificamente. Não é simples achar o relatório diretamente no BTG, e aí a forma que eu encontrei foi pegar ali nos links de relatórios dentro do site Status Invest, tá? Então eu sempre dou aquela ressalva, porque quando o gestor do fundo não deixa ali nítido, não deixa fácil para a gente achar os relatórios, eu já não gosto muito, tá? O BCFF é um fundo muito grande, é um fundo conhecido, acho que é o maior FOF aí dentro da lista da Bovespa, então é um fundo bastante relevante, não é um fundo ruim, tá? Eu conheço ele, mas vamos lá dar uma olhada no relatório mensal dele para começar esse vídeo, beleza? Então, como eu falei, ele é um FOF, aqui ele veio dizendo em julho sobre um rendimento de 0,47 centavos por cota, sendo que no mês agora atual, nós estamos gravando esse vídeo em setembro, só que esse último relatório disponibilizado, ele já pagou 50 centavos por cota, pagou um pouquinho a mais ali e o preço caiu, então ele teve um aumento razoável no seu dividend yield ali anualizado, tá? É um fundo antigo, 2010, já tem 11 anos aí de fundo, então isso é interessante, é um fundo ali sólido, a administração, a gestão também do BTG, não tem muito o que criticar com relação à solidez e à confiança desses gestores, mas aqui a taxa de gestão 1,10 e taxa de administração de 0,15, é algo que, enfim, 1,10 não está tão alto assim, ainda mais que é sobre o valor sobre o PL ou o valor de mercado. No caso aqui, se fosse sobre o PL, que é uma observação que eu já fiz em alguns outros vídeos desses aqui, quando é sobre o PL é ruim, porque mesmo que o fundo se desvalorize no mercado, a gestão vai continuar ganhando 1,1% aqui no caso, sobre o valor do patrimônio líquido do fundo, que é imutável, ele vai ficar lá travado e só vai ficar aumentando conforme forem sendo feitas subscrições. Agora, como ele faz parte do IFIX, está sendo valor de mercado, então ok, não tem problema nenhum, o valor de mercado é o mais justo, mas isso aqui é uma malandragenzinha da gestora, tá? Taxa de administração de 0,15, então o total da taxa que você paga é 1,25% ao ano. Está dividido aqui por questões burocráticas aí do administrador e do gestor, mas a taxa real que interessa é a soma das duas. Então 1,25 acho um pouquinho elevado, poderia ser um pouquinho menos. Não tem taxa de performance, beleza, ponto positivo. Quantidade de emissões, 10, ok, tá aí uma média de uma por ano, normal, tem fundos aí que emitem até mais do que isso por ano, nada demais. Aqui um pouquinho dos números, destaques financeiros do fundo, valor de mercado aqui na data desse relatório, valor patrimonial por cota, que está consideravelmente mais baixo, fundos imobiliários têm apanhados aí por causa, não só disso, porque o mercado inteiro está apanhando, né? Mas os fundos imobiliários ali em particular têm uma relação com a taxa de juros. Então a taxa de juros está subindo, os fundos imobiliários acabam perdendo um pouquinho de valor ali, de um pouco de interesse do mercado, né, por causa disso. Dividend yield anualizado, 7% ao ano, é um dividend yield ok. Patrimônio, 2 bilhões de reais, ponto positivo para o fundo, sempre olha ali fundos a partir de 1 bi, 1 bi e meio, alguma coisa assim, dependendo do fundo. Não é legal você ver fundos pequenos, é legal você ver fundos maiores. O histórico demonstra que fundos maiores conseguem performar melhor no longo prazo, tá? Então é por isso que eu procuro esse tipo de fundo. Se o fundo for menor que 1 bi, 1 bi.2, 1 bi.3, alguma coisa assim, eu nem analiso ele para entrar nos meus investimentos. Aqui vem um pouquinho daquela mensagem que tem sempre nos relatórios ali de mês, mensagem do gestor, falando um pouquinho sobre o FIX. Também nesse relatório aqui cita-se a questão da tributação dos rendimentos de fundo imobiliário, que caiu, estava aí prevista na reforma tributária, mas aí não vai ter mais, já foi confirmado que não vai ter, o que é bastante positivo para o mercado. Não faria o menor sentido ter essa tributação ali, seria uma bitributação, seria só uma malandragem governamental para aumentar a arrecadação, que nunca é positivo, tá? O que o governo deveria fazer, não faz, que é baixar o gasto excessivo que o setor público tem, tá? Aqui eu tenho uma informação interessante que eu não lembro onde está, mas eu cheguei a ler
o fundo ele está se alocando mais em fundos de papel, tá? Em CRIs, em fundos de CRIs. E ele também fala aqui que faz isso por causa de uma proteção e hedge contra a inflação. Por que isso? Porque os papéis, né, os fundos de papéis, os CRIs, muitos deles são atrelados a índices de inflação, como o IPCA e o GPM. Então, eles ganham mais quando a inflação está mais alta, porque a remuneração está ali. É normalmente o IPCA mais uma taxa, o GPM mais uma taxa. Então, quanto maior a inflação, mais esses fundos têm retorno. Então, eles acabam sendo uma proteção contra a inflação. E o BCFF falou disso aqui em algum momento desse texto. Se você quiser, você vai lá aqui no link embaixo, na descrição do vídeo eu deixo o link para o relatório, para facilitar a sua vida. Você dá uma lida lá que você vai achar essa informação. É interessante aí para quem não entende tanto de economia, enfim, de análise, etc. Falando em análise, lembrando que isso aqui não é uma recomendação, isso aqui é só uma forma de tentar ajudar você que está começando, até você que é intermediário, a analisar como uma pessoa que já tem um pouquinho mais de experiência no mercado financeiro, tá? Então, não precisa ir na minha, use só como uma opinião a mais para você tomar suas decisões. Não quer dizer que você tem que comprar o BCFF ou que você não tenha que ter o BCFF na sua carteira. Eu particularmente tenho, mas estou reduzindo minha posição, tá? Depois eu explico para vocês por que eu estou fazendo isso. Enfim, aqui o que eu falei, ó, dividend yield médio analisado por segmento, ele já divide. É interessante você ver os FOFs, porque dependendo do relatório ele faz um resumo do mercado como um todo. Então você acaba tendo algumas informações mais legais ali do que nos relatórios que são apenas de um fundo, por exemplo, de logística ou um fundo específico de laje corporativa, porque ele vai falar só do segmento dele. Aqui ele acaba passando um pouquinho por tudo e você vê que os fundos de papel têm um dividend yield no momento bem maior do que os outros fundos, justamente por causa da questão de inflação, por causa das taxas que estão ali presas dentro desses CRIs que compõem os fundos imobiliários de papel. Isso está trazendo o setor para cima, ele está arrastando ali um pouquinho e fixo para cima, tá? E os outros setores você vê que eles estão ali com a taxa relativamente mais baixa do que esse segmento, com destaque aqui negativo, entre aspas, para os shoppings, porque os shoppings são um setor que está mais naquela de se volta, não volta, de como que vai ficar depois, quando passar a pandemia, etc. Eu acho que os shoppings não vão perder muita coisa, se for um shopping bom, claro, acho que vai continuar na mesma, então continua ali com fundos imobiliários de shopping na carteira. Se você tiver diversificado, não tiver completamente alocado, não tem problema nenhum, você está ali com o seu risco controlado, tá? Eu particularmente acho interessante. Acho que foi aqui que ele colocou... não sei. Achei que era aqui que estava no texto falando sobre o hedge que eles estão fazendo ali com relação à inflação, investindo em CRIs, tá? Mas o que acontece? Aqui é como está a divisão dos investimentos do BCFF. Então você vê 47% em CRIs, 25% em laje corporativa. Deixa eu ver aqui se está dizendo isso aqui em cima. Não. Ok. 15% de contatos atípicos, isso aqui eu não vou entrar no mérito, mas contato atípico é legal. 6% em shopping, 6% em caixa. Também o gestor informa que esse valor de caixa já está todo comprometido com investimentos futuros. Então, ó, tá aqui embaixo, ó, caixa comprometido com investimentos futuros. Beleza. Aqui fala sobre a composição da distribuição da cota, e aqui tem uma informação que eu acho interessante. O resultado recorrente, que é essa parte em azul mais escuro, é quanto que o fundo produz de rendimento ali dentro do rendimento que você recebe total. Você vê, ele paga 47, 35 centavos desses 47 são compostos pelo resultado recorrente. O que é isso? É quanto tem de retorno efetivamente ali pela operação do fundo, tá? Até tá aqui, ó, FFO, e aqui vem a explicação. A métrica Funds from Operations é uma métrica utilizada para analisar o desempenho do FII. O valor compreende o resultado operacional líquido do portfólio, ou seja, é a operação de fato. E o resto é talvez alguma especulação, alguma venda, alguma coisa que o gestor está fazendo ali especificamente naquele mês. Então, nesse caso aqui, teve 17 centavos de ganho de capital, que é quando o fundo vende alguma coisa com lucro. Então, ele comprou um ativo, comprou cotas de algum fundo, não importa muito o que, mas ele comprou isso em algum momento passado e agora ele vendeu nesse atual momento, e aí ele teve um ganho de capital que rendeu ali 17 centavos por cota para os cotistas desse fundo. Beleza? Vamos lá. Os principais FIIs na carteira do BCFF. É interessante você olhar, porque às vezes pode ser que você, quando você está investindo em um FOF, você
tem ali um fundo especificamente que tem uma posição, que aquele FOF tem uma posição muito grande, muito relevante dentro da própria carteira. Então, se por exemplo, tiver um FOF ali com 15%, 20% de um fundo específico, e você tem na sua carteira aquele fundo específico também investindo diretamente, talvez você esteja exposto demais a um determinado FII, e isso não é tão interessante. Então é legal você ter uma noção, pelo menos, da carteira que o seu FOF ali, que tem na sua carteira, está... da carteira composta do seu FOF ali, para você evitar esse risco desnecessário que às vezes passa despercebido, tá? Aqui, como está distribuído o investimento, renda fixa, CRI diretamente e fundo imobiliário, a maior parte aqui é de CRI, então a maior parte é papel, que não é uma renda fixa, tá? Muita gente confunde, tá? Fala, mas é renda fixa, por que eu não invisto diretamente? Simples, porque a maioria dos CRIs são criados pelos próprios fundos imobiliários e investidos apenas por eles, são bloqueados, você como um mero mortal não consegue acessar esse tipo de papel. E tem toda uma estrutura por trás para garantir a segurança, o crédito e etc. daquele CRI especificamente, tá? Então, não dá para você comparar diretamente com a renda fixa que está disponível para a maioria das pessoas, tá? A estratégia aqui, renda, ganho de capital, está 49,50. Deixa eu até ver uma coisa aqui já no Status Invest, se ele me mostra outra coisa que a gente sempre olha. Ó, aqui ele só está como títulos e valores mobiliários, então isso seria o equivalente ali a um fundo de CRI, tá? Mas o objetivo desse fundo aqui certamente é renda, tá? Descendo, imposto de renda, aqui fala algumas coisas específicas sobre uma recuperação de imposto de renda, não é tão relevante assim para a gente agora, mas aqui isso sim é interessante. Qual que é o histórico desse fundo imobiliário com relação ao IFIX, que é o benchmark do setor? Nos 36 meses ele ganha, nos 24 meses ele ganha um pouquinho, nos 12 meses ele perde, no ano ele perde com bastante ali, tá tomando sufoco do IFIX, tá? Mas eu sei que o BCFF, a gestão tem alterado a carteira, eles estão prevendo aumentar as posições ali nos fundos de CRI, justamente para tentar compensar essa rentabilidade ali, porque dentro dessa rentabilidade também estão os rendimentos, tá? Mensais que nós cotistas recebemos. Mas no longo prazo aqui parece interessante, tá? No geral, eu não acho o FOF interessante para quem já tem alguma experiência e já consegue analisar e montar a própria carteira de fundos imobiliários. Agora, se você está começando, se você tem pouco dinheiro para investir e não pode pulverizar, por exemplo, você tem R$500 para investir, você vai colocar ali comprar uma cota de cada fundo, talvez não seja tão interessante, vai dar muito trabalho, enfim, por causa das operações, é legal para aprender, mas se você não quer ter todo esse transtorno, por assim dizer, de aprendizagem, todo esse processo ali, essas dores da aprendizagem, acho interessante que você compre ali cotas de um FOF, talvez do BCFF, não sei, se dá uma olhada e ver qual o FOF que mais te interessa, qual que está mais vantajoso naquele momento, de acordo com os seus critérios, e aí você compra aquelas cotas. Conforme você for fazendo os seus aportes, aí você vai comprando um pouquinho de outros fundos imobiliários. Quando você já tiver ali uma carteira parcialmente construída, você já tiver, sei lá, uns 5, 6 fundos imobiliários diferentes, aí eu acho interessante você reduzir a sua posição no FOF e ir aumentando a posição naqueles fundos específicos que você confia mais, tá? Eu acho legal fazer essa estratégia que eu recomendo para os mentorados que eu tenho. Beleza? E aqui já acaba o relatório é bem curtinho, bem simples de entender, bem fácil de entender, não tem tanta informação, não tem que analisar ativo, já que não é um fundo de tijolo, né? Seria mais um fundo de papel, e é isso. Não é um fundo ruim, a gestão é boa, a taxa de administração e gestão está ok. Os resultados, vamos olhar aqui nos números. Na última cotação, R$ 72 por cota, o dividend yield anualizado está em 8,49, falei para vocês que tinha aumentado de julho para cá, né, desse último relatório, mas você vê que ele apanhou bastante aí nos últimos meses, desde depois da pandemia ele subiu, mas já caiu bastante de novo, e o PVP dele está em 0,9, até um PVP interessante, né, um preço sobre valor patrimonial ali legal, está abaixo de 100%, ou seja, se você adquire, você está pagando mais barato do que o que ele vale de fato, ali pela última avaliação que foi feita. Porém, é isso que eu falei, o FOF, ele é interessante para quem está começando. Por quê? Porque para a pessoa evitar essa questão de errar na análise. Mas quando você já entende um pouco melhor, os fundos de fundos tendem a performar pior, tá, historicamente falando, a performar pior que a média do mercado. Então, se você busca performance no mercado, se você busca alto rendimento, é interessante que você não tenha uma posição tão grande em FOF, tá? É interessante que você reduza, pode ter um pouquinho ali,
por alguma estratégia que você tenha, mas eu não acho tão legal. Ter uma posição gigantesca, ter uma posição só em FOF pensando na diversificação, até porque ele acaba sendo um pouquinho até pulverizado e não tão diversificado, porque normalmente eles investem em muita coisa. Você vê aqui que o histórico de cotas, falando 2020 e 2021, está subindo um pouquinho em relação ao ano passado, né, que a barrinha verde é esse ano, a barrinha laranja ano passado. Vamos olhar o histórico ali, nunca parou de pagar, diminuiu um pouquinho ano passado, igual a maioria dos fundos, alguns até pararam de pagar, mas no geral ele cumpre ali, vai pagando os rendimentos numa boa, não tem grandes problemas. Títulos e valores imobiliários, enfim, aqui não vai ter mais nada, só informações relevantes que eu prefiro sempre olhar o relatório, acho legal mostrar os relatórios para vocês, mas vocês podem pegar essas informações daqui também, tá? A diversificação, em que está investido cada percentual aqui nas áreas. É interessante que ele tem um pouquinho de hospitalar, educacional, vi que tem hotéis também ali dentro do relatório, acabei não falando aqui, mas eu já tinha visto. E aqui, ó, cadê a parte onde você pega os documentos, tá? Como é difícil encontrar na internet, não tem um site próprio para o BCFF, lá dentro do site do BTG, você pega os documentos aqui pelo Status Invest. Então você dá uma olhada aqui e procura aqui, ó, relatório gerencial, foi o último que foi liberado, é esse que eu mostrei para vocês, beleza? Também vou deixar o link do Status Invest para vocês. E aqui um último detalhezinho, uma coisa que é legal olhar é quanto que o fundo está cobrando nas suas distribuições, nas suas ofertas ali, subscrições de novas cotas. A última que foi feita foi em abril de 2021 e o fundo cobrou ali um valor de 3,58%, equivalente a R$3 aproximadamente ali, no preço de emissão de cota. Ou seja, do que você pagou na cota, se não me engano foi R$ 86,50, está aqui embaixo, R$ 86,50 o custo da cota. 3,58%, ou seja, 2,99%, foi direto para o bolso do gestor, do administrador, enfim, de quem fez ali todo esse processo. Então, não é um valor tão baixo, mas também não é um valor tão alto, tá ok ali em linha com o mercado, tá? É a forma como os gestores também ganham dinheiro fazendo essas subscrições, eles acabam pegando ali uma parte do valor que os investidores colocam. A diferença entre esses 86 ali, tirando os R$3, de fato investida, vai para o caixa do fundo e aí eles usam nos ativos-alvo, né? Usam para comprar novas cotas de fundos ou para fazer algo de acordo com a estratégia lá no regulamento do fundo. Beleza? Espero que o vídeo tenha sido útil. Se você não está inscrito no canal, se inscreve, aproveita e daqui a pouco tem novo vídeo para você não perder nada. Beleza? É isso, gente. Valeu e até o próximo vídeo.